estamos aqui, Mari. Mari, hoje consultora de saúde mental, especialista no tema, especialista em diversidade e inclusão, conselheira de empresas, algumas várias, eu acho que ela vai citar os cases aqui. A Vivi, que é especialista, gestora de saúde mental e diversidade e inclusão lá na Falcone. E a Aninha, que é também especialista no tema, já trabalha em alguns anos com esse assunto, desde Ambev, desde Conexa Saúde, e agora numa startup do grupo Raia Drogasil, ela é gerente de novos negócios justamente na área de saúde. Então, assim, a ideia aqui hoje é a gente falar de como que faz as coisas, porque só tem gente aqui que faz e fez as coisas. É uma coisa que a gente valoriza muito. Muito bem, basicamente isso. Então, assim, tá. Mário, eu acho que só para a gente começar a esquentar, para dar contexto, assim, o negócio de saúde no trabalho, as pessoas estão mais ligadonas, assim, né? Então, tem gestores preocupados com isso porque os funcionários estão pressionando, tem funcionários preocupados com isso porque não estão se sentindo tão bem. Aí a gente vem ter uma discussão de legislação, assim, como é que tá esse mundo da saúde mental, da saúde no trabalho hoje em dia, assim? Como é que você está lendo o cenário? Gente, boa noite. Tá entrando aí mais gente, Gabi, Braga, a gente já tinha falado, mas super boa noite, Sandra, Fabiana, sejam bem-vindas. Estamos começando agora. Um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar aqui com a Aninha e Vivi, tava com saudade delas. Indo para a tua pergunta, Dani, hoje o cenário de saúde no trabalho, né? Como é que eu estou observando ele? A gente está avançando, estamos avançando bem. Na verdade, né, 2 semanas atrás a gente teve aí mais um incremento, né, da OMS também, né, do Ministério da Saúde colocando outras doenças, né, relacionadas a acidentes de trabalho, né, doenças relacionadas ao trabalho, ocupacionais, dentre elas depressão, ansiedade, abuso de álcool e drogas, né, o que foi muito relevante também. Então, o que eu estou vendo, né, é que a gente está caminhando. O setor público, né, desde que foi lançada a frente parlamentar no Congresso há uns 3, 4 meses atrás, eu acho que isso ajudou, isso está ajudando, né? Porque ter uma frente parlamentar no Congresso faz com que a gente empurre questões, né, importantes. Ao mesmo tempo, a gente tem hoje uma frente muito forte, é, que ainda questiona o burnout como sendo uma doença. Isso é preocupante, porque quando você olha para esse tipo de questionamento, por mais que a OMS, né, já tenha colocado, né, isso agora já está dentro já está coberto, né, pelos direitos previdenciários e trabalhistas, no momento em que você começa a ter uma corrente como essa, você começa a correr alguns riscos. E qual é o grande risco? Basicamente, previdenciário trabalhista para o trabalhador. Então, eu gosto sempre de falar que o tom da saúde, ele é um tom de responsabilidade compartilhada. Então, obviamente, existe uma responsabilidade, existe uma ação individual muito importante, mas quando a gente olha para esse movimento de saúde, né, dentro do mercado de trabalho, a gente hoje está num patamar que a gente nunca esteve antes, que é de reconhecer que o coletivo também importa, para que você tenha uma boa saúde, né, uma saúde equilibrada. Então, a gente está vendo avanços, a gente, né, nesses últimos 3 anos aí, né, porque parece que a gente está falando de muitos anos, mas isso tudo começou em 2020, né, então, sendo que no ano passado só é que o burnout entrou como doença ocupacional, então a gente tem 3 anos aí em que eu acho que a gente avançou bastante, mas eu diria que os próximos 2, 3 anos vão ser essenciais para a gente começar a tangibilizar isso. Porque apesar da gente estar trazendo muito esse assunto, falando sobre isso, começando a colocar consequências, ainda tem uma dificuldade muito grande por parte de mudança prática dentro de ritual, dentro de processo, dentro do simbolismo de cultura das empresas. Então, a grande dificuldade está
ainda em comportamento, né? Em um ímpeto que ele precisa ser individual, inclusive da alta liderança. Então, eu vejo que a gente tá. Eu tô otimista, tá? Eu tô otimista com o pé no realismo, sabe? Eu continuo achando que não tem, é um caminho sem volta, mas a gente ainda vai ter que empurrar muita coisa, assim, sabe? Engraçado assim, porque é recente, mas eu vejo um movimento mais forte do que eu vi em outros movimentos históricos, assim, sabe? Eu acho mais sólido. Talvez por a gente ter uma experiência de segurança do trabalho, que já tinha um arcabouço legal e uma dinâmica para cuidar disso, a gente já tinha o INSS com um papel também, então não sei, talvez a gente esteja embarcando, atualizando um software de um hardware que já existia, sabe? Ou sei E lá, acho complementando isso. Concordo plenamente e acho que isso também veio muito. A gente também tem que agradecer um pouco a diversidade, né? Porque talvez essa seja a grande comparação, né? Assim, o quanto tempo a gente levou, né, trabalhando diversidade e inclusão, e mesmo assim a gente ainda tem muito gap. Mas eu acredito muito que todo esse trabalho que a gente fez com diversidade e inclusão fez com que a gente talvez chegasse nesse lugar da saúde de uma forma mais prática, de uma forma um pouco mais forte, né? Porque acho que o ponto que também tem muito diferente, né? Que a saúde eu acho que consegue tangibilizar mais, né? Porque é aquilo, né? Assim, tudo que você pode tocar, tudo que você pode ver, você valida de uma forma mais fácil. Então, quando vai para a saúde, quando você começa a ter atestados, grandes casos, né, você começa a entender que aquilo ali é um problema real, diferente de conceitos, né, e teorias, digamos assim, que acabam sendo discutíveis mediante a formação das pessoas, como muitas vezes é o caso da diversidade e da inclusão. Zero falando que eu concordo com isso, tá? Mas só para deixar claro que existe talvez esse benefício quando se pensa em saúde. A teoria da inovação, ela fala isso, né? Normalmente a academia vem primeiro, a pesquisa, depois vem as startups, as organizações, só depois vem o governo. Para você ter um avanço mais sólido, você precisa do governo junto. E talvez neste caso o governo, ou a regulação, não só o governo, esteja vindo também. Mas aí falando de teoria da inovação, startup, a gente tem 8.437 startups de psicologia online no Brasil. E quase, brincadeira, deve ter umas 5 ou 6, talvez umas 10 de um ano para cá. Mas assim, a maioria das empresas que eu vejo fazendo esse movimento, Aninha, e você trabalhou numa dessas, e você ainda está nesse mundo da inovação, assim, as empresas querem fazer um programa de saúde mental, elas vão lá e contratam uma startup de psicologia, como se todo mundo fosse obrigado a fazer algum tipo de análise ou ter algum tratamento corretivo para o rumo que a vida está tomando. Não é só isso, né? O que é? Essa, na verdade, foi uma pergunta, né, que eu e a Mari nos fizemos lá em 2020, quando chegou o desafio ali para a gente, né, do que a gente ia fazer em relação à saúde mental no momento da pandemia, quando a gente estava ali no contexto da empresa que a gente trabalhava juntas. Realmente, o que a gente faz? A gente foi procurar no mercado a solução que tinha, consulta, vamos dar atendimento para as pessoas. E muita pesquisa, muita discussão, naquele momento ali não tinha o tanto de informação que a gente tem hoje, né? Ali a gente já entendeu que aquilo não ia ser suficiente, que a mudança teria que ser muito mais profunda, né? Então, muito além do acesso à descoberta de um possível problema, que a telepsicologia vai ajudar, a gente está falando também de trabalhar a cultura da empresa, né? Que vai fazer com que realmente ali seja um local onde a pessoa não vai desenvolver um burnout ou tenha menos chances de desenvolver um burnout. E aqui eu estou falando especificamente do burnout, que é a doença reconhecida por ser uma doença, um transtorno ocupacional, mas a gente tem inúmeros outros que podem ser também desencadeados por relações com outras pessoas no ambiente de trabalho. Então, é algo que a gente precisa estar muito atento, que não é só sobre a cultura da empresa, e quando a gente fala cultura, a gente pensa na missão, valores, tudo aquilo que está na parede todos os dias, nos caderninhos que a gente dá no onboarding e tal, mas a gente está falando de relação entre líder, liderado, pares, alta liderança,
força de vendas, chão de fábrica. Então, como essas relações se dão, como elas acontecem. E é aí que está a grande virada do negócio, né? Uma vez que a gente tem essa responsabilidade ali compartilhada de que todos estão lidando com a saúde mental de si próprios e dos outros colegas da empresa, a gente começa a ter um pouco mais de atenção ao que a gente faz, a como a gente se comunica, como a gente demanda, como a gente faz o nosso dia a dia operar, né? Então, a gente, casos de abusos morais enfim, outros tipos de abuso, assédios, é o que não falta, né? A gente sempre vê uma bomba ou outra estourando. E isso é reflexo dessa falta, desse cuidado e dessa atenção com a saúde mental de todo mundo da equipe, né? E é falta de entender que ao olhar a saúde mental, ao olhar como você está lidando com o seu colega, com o seu par, líder, liderado, enfim, você está lidando com a forma com que essa pessoa vai operar na empresa que você também está trabalhando. Então, é uma relação que o sucesso das relações, a gente não está falando aqui que ninguém precisa ser amigo e sair da empresa e tomar uma cerveja juntos, não é sobre isso. Mas o sucesso das relações dentro das empresas precisa ser o foco de todo mundo, porque as empresas são como um sistema. Uma pessoa, uma área depende da outra, uma função depende da outra. Então, a gente tem que trabalhar muito mais para construção e menos para destruição, que é o que a gente vê acontecendo nesses casos de assédio, nesses casos de abuso. Então, quando a gente fala, né, de oferecer o apoio ali para a questão de saúde mental, não é falar só sobre o acesso a consultas. Isso é o básico, isso é o mínimo que toda empresa deve oferecer aí para os seus colaboradores. Mas para a gente realmente promover um ambiente saudável, a gente está falando de repensar as relações, né? Levantei a mão para, se eu puder complementar, que a Aninha trouxe de forma clara e brilhante, acho que como eu dei o ponto na primeira pergunta que você fez, né, Dani, a gente já até fez o paralelo com a diversidade e inclusão, eu acho que vale a gente continuar fazendo paralelo, porque existem 1000 estratégias que são necessárias, né, para que você realmente construa essa história de saúde, né? Porque, e aí eu vou voltar um pouco, e aí, Braga, talvez você escute um pouco a mesma coisa, talvez aí quando a gente se encontrar na aceleração de RH, mas assim, é muito importante a gente entender a nossa linha do tempo, assim, em relação a como é que a gente chegou até esse momento, sabe? E a solução para a saúde mental, ela não pode ser uma solução como a gente vinha aplicando para todos os outros problemas, né? Que é uma solução cartesiana, como se você apertasse um botão, que é uma herança que a gente traz da Revolução Industrial, de todos os sistemas que a gente trabalha hoje em dia, que são super pautados, né, na Revolução Industrial. Então, o grande ponto você não vai trabalhar para ter uma saúde... assim, você não vai ter uma ferramenta que você vai colocar para a saúde melhorar. Na verdade, você vai ter algumas coisas para fazer antes da saúde ser um problema, né? Então, o que eu quero dizer? Que quando você tem um burnout, o caso de burnout, você só está olhando a ponta do iceberg, você está olhando a consequência. Então, assim, qualquer tipo de adoecimento, seja através de um burnout, seja, sei lá, um problema de coração, um AVC, essa é a última instância, essa é a consequência de algo que vem muito antes disso. Então, por exemplo, num AVC, provavelmente você tem histórico na família, talvez você fume demais, talvez você beba demais, talvez você não tenha hábitos saudáveis, assim como no burnout você talvez tenha passado por situações como a Aninha trouxe de assédio, talvez você tenha tido menos reconhecimento do que você, né, esperou. Então, é importante a gente olhar para todo esse sistema que está antes, né, que está na base. Então, o que isso tem a ver com diversidade e inclusão? Eu vou ser fatídica aqui, porque essa é uma discussão que está, graças a Deus, que começou a ir de novo para o governo, né, que é aí para onde tem que ir. Licença paternidade. Então, assim, esse é o tipo de iniciativa que você trabalha
para que você tenha menos chance, menos resultados de esgotamento profissional. Por quê? Porque a gente sabe que mulheres, elas precisam fazer tripla, quádrupla jornada. Então, assim, eu estou dando esses exemplos muito para a gente tangibilizar coisas que a gente já sabe que deveriam ser ajustadas e que ainda não foram. A licença paternidade é uma delas. Mas eu também vou dar um exemplo agora de algo que a gente não sabe. E ninguém sabe mesmo, que é a história de como é que a gente avalia o desempenho individual, mas junto com um desempenho de time. Porque hoje, como é que são as avaliações de desempenho, né? Que a gente, né, os processos dentro das empresas, elas avaliam o indivíduo. Então, como é que você quer, como é que você diz na sua cultura que você tem um valor de colaboração se você estimula a competição somente? Se você não estimula a colaboração. Então, assim, quando a gente faz uma mudança lá de meta, como, por exemplo, a gente fez, né? Nós três vivemos, eu, Ana e Spolaor vivemos na empresa que a gente trabalhou. Quando a gente faz uma mudança de, olhar para a equação de desdobramento de meta e entender que a meta coletiva, ela pesa mais do que a meta individual, isso é um passo? É um passo. Mas é só um passo. Porque não vai ser em um processo só que isso precisa refletir. Então, eu acho que quando a Ana traz esse mergulho das relações, isso significa que a gente tem que parar para observar o quanto que a gente vai ter que equilibrar a história da competição com a colaboração. Porque o nosso mercado, o mercado de trabalho, ele é pautado em competição. E você não tem colaboração com competição. Então, como é que a gente traduz isso em rotina? Como é que a gente traduz isso em processo? Mari, então como é que você sugere alguma avaliação de desempenho que a gente avalie times né, indivíduos? Isso é algo que não tem, ninguém tem ainda. A gente vai ter que testar, a gente vai ter que criar, a gente vai ter que estar disponível a novas soluções, porque realmente, assim, não vai ter nenhuma, não é a telepsicologia, que é muito que a gente vê, né? Eu costumo falar, é a telepsicologia, a fruta, que eu quase morro do coração, né? E tem umas coisas, assim, específicas. Você fala, não, então eu tenho esse pacote aqui, check. Dei meu check, tô cuidando da saúde mental das pessoas. E não é isso. Porque foi o que a Ana martelou muito. É muito mais sobre a composição de relação, de respeito e de dignidade do trabalho. E tem muito a ver também com toda a forma assim, de precarização do trabalho, né? E aí isso envolve várias outras discussões, do que especificamente você disponibilizar a telepsicologia, sabe? Então, só complementando. Deixa eu trocar em miúdo um negócio aqui que eu estou refletindo. Eu estou entendendo que a gente está falando que a gente tem que mapear as relações e os pontos de atrito, né? Cara, eu acho que a gente vai ter várias personas dentro de uma empresa, e já eu vou pedir para a Vivi contar como é que eles fizeram isso na Falcone. Mas, assim, tem várias personas dentro de uma empresa, e essas várias personas vivem situações diferentes. Você tem a figura da média liderança, que está tomando pressão de cima e de baixo. Você tem a figura da mãe, que tem uma rotina extra fora do ambiente de trabalho e ao mesmo tempo tem uma cobrança por performance interna. Você tem a figura da pessoa que é cobrada para um gestor de uma maneira mais direta. Você tem a figura da pessoa que tem, sei lá, comissão de vendas, então todo mês ela tem que cumprir com determinada meta e essa comissão de vendas gera algum nível de desgaste ou de atrito ou de estresse. Ou seja, eu tenho várias pessoas, eu tenho que entender quais são os pontos de estresse em toda a minha organização. Um trabalho, assim, muito grande, né? É isso, né? Legal. É isso, fala, Dani, eu até tinha levantado a mão, só para complementar um ponto, que eu falei bastante sobre assédio, a gente falou bastante sobre situações externas a nós mesmos, né, mas o burnout muitas vezes pode estar sendo potencializado ou até acontecendo por causa de nós mesmos, né, porque nós não entendemos e não respeitamos os nossos próprios limites, então muitas vezes a gente se torna, né, cego ou às vezes nem sabe quais são os nossos limites, não tem espaço de trazer esses limites dentro do ambiente de trabalho por falta de segurança psicológica, e isso daí também pode ser aí uma das razões super relevantes para esse burnout vir a acontecer. Então, além das relações externas, a gente tem as internas também como parte importante. Essa composição aí é super importante da gente fazer, porque
em qualquer adoecimento, posso estar sendo até leviana em falar isso, mas na minha visão, em qualquer adoecimento, você tem um componente de autorresponsabilidade e um componente externo, porque a gente não vive sozinho, né, ilhado. Então, por isso que a discussão de saúde, ela é muito complexa nesse nível aí que você descreveu, Dani, do tipo, pô, então a gente vai ter que fazer essa profundidade. Por isso que não vai ser a telepsicologia, por isso que a gente não vai resolver o problema ano que vem, entendeu? Beleza. Então tá bom. Então, Vivi, agora você fica com a bronca aí, você conta pra gente como é que você tá resolvendo o problema. Tá bom. Não, eu acho que é um pouco de tudo isso, né? Acho que a primeira coisa, quando a gente começou a trabalhar, né, veio pra gente uma demanda de saúde mental, né, Dani? E aí, com o trabalho que a gente fez ali junto com a Mari, o primeiro ponto é conhecer como é que tá o nosso time, tentar ali enxergar os indicadores, né? Os indicadores de saúde, assim. E nesse 1 ano e meio, mais ou menos, que eu tô nessa função, acho que hoje isso ainda é um desafio, tá? Dos indicadores. E aí, assim, são indicadores às vezes óbvios, às vezes não. Então, ali, o primeiro indicador, pesquisa de clima. Então, a gente tem ali uma parte de bem-estar, da gente conhecer um pouco o time. A gente foi ali também tentando conhecer os indicadores do plano de saúde, utilização, né? Então, dependendo da empresa, se a gente não tem ali um médico, né, do trabalho, um profissional de saúde, a gente não consegue abrir muito esses dados. Então, acho que isso também é um desafio para a área, né? E ali a gente foi conhecendo um pouco, então avaliando esses números, avaliando ali os números de telepsicologia, a utilização dos outros benefícios, a gente foi tentando conhecer um pouco o nosso time. E ali, acho que ficou muito claro para a gente que não era só uma questão de saúde mental, né? Eu acho que isso é importante. A gente começou a trabalhar, a gente montou ali junto com a Mari o nosso programa pautado em saúde integral, né? Entendendo ali que na nossa realidade a gente não tinha vários casos de adoecimento, de afastamento, principalmente por saúde mental, mas a gente sabia muito ali pelos, né, os bastidores, acho que o RH sempre está ali, né, sabendo o que está acontecendo, e a gente sabe da somatização, então antes das pessoas até terem a própria autoconsciência de alguma situação de adoecimento, tem ali a parte somática que vem, então a gente foi tentando entender ali um pouquinho disso, né, e construir o nosso programa. Então, o primeiro ponto ali foi entender o que a gente precisava dar para o time e olhar para as pessoas, né? Então, ali a gente fez ali em 3 pilares, né? Suporte, prevenção e promoção, né? Então, suporte olhando para as pessoas do time que estavam ali numa linha de adoecimento ou que estavam na beira, né? Vou colocar assim, que eu acho que tinha muitos casos nesse sentido. Prevenção, olhando para as situações da cultura da empresa só, também, né? Olhando a cultura da empresa, situações que poderiam estar contribuindo para o adoecimento das pessoas, né? E ali uma linha de promoção, de como criar um ambiente saudável, né? E acho que uma coisa que fica muito para mim, assim, do nosso lançamento, do desafio, foi lá que a gente lançou na call que a gente fez com toda a empresa, a gente colocou aquele meme, né, que a gente não ia trabalhar só o workshop sobre saúde mental, porque também não adianta só a gente fazer ali, além de dar a psicologia, a telepsiquiatria, a gente oferecer os seminários. Isso é importante, isso é muito importante, a gente discutir com o time, trazer conhecimento, né? Mas a gente precisa agir em outras instâncias, então, levar a discussão além do RH, levar para a liderança, né? Não só ali acho que para todas as instâncias, mas no primeiro momento envolver alta liderança e o comitê. Eu acho que uma das ações estruturantes que tem o maior impacto, pelo menos que eu tenho visto aqui na nossa realidade, é a discussão dos temas dentro do comitê. Então, temas assim, que o RH às vezes está cansado de saber algumas problemáticas que vêm ali na pesquisa de clima. A gente às vezes está cansado de saber por que as pessoas estão saindo no turnover, né? E isso precisa ir para cima, discutir coisas que às vezes a gente acha básico, mas lá o CEO às vezes não acha básico, não tem essa visão, né? E ali juntos, acho que
A gente constrói as ações, né? Não só falando de ações, mas acho que sai ali da mão do RH, né? Sai só da nossa responsabilidade, leva isso para a empresa como um todo. E aí, muito nas nossas conversas também, a gente tem discutido processos, né? Às vezes, pequenas coisas que a gente não vê o impacto ali, sabe? Às vezes a transparência, a forma como a gente comunica com as pessoas, isso faz total diferença no nosso dia a dia. Ô, Vivi, conta pra gente quem tá no comitê. Hoje, no nosso comitê, a gente tem o nosso CEO, né? A gente fez ali também, na época, uma pesquisa, né, para as pessoas se voluntariarem. Então, lideranças, a gente solicitou, explicou um pouquinho do objetivo do comitê, que era discutir as questões de saúde dentro da empresa, discutir cultura, processos, e a gente pediu para as pessoas se candidatarem. Então, eram ali de média liderança para cima, né? E a gente fez ali uma seleção dessas pessoas, então a gente tem em torno de umas 5 pessoas de lideranças de áreas diversas da empresa. Acho que a Falcone especificamente a gente tem ali várias, a gente tem muita diferença, acho que cultural, de projetos e tudo, então para a gente, acho que não só para a Falcone, né, mas para todas as empresas a diversidade é muito importante, né, às vezes cada área, cada unidade de negócio é uma cultura diferente, né, então tem ali alguns aspectos exclusivos. Então, hoje essas pessoas, a gente tem né, representando ali a área, e a gente tem também a nossa diretoria, a nossa gerência de gente também discutindo, tá, as questões de saúde ali dentro. Legal, vai lá, Mari. Bom, mas assim, tomemos nota, tem um CEO no comitê de saúde da empresa. Isso faz muita diferença, porque determina o jeito que a empresa trabalha, né? Exato, a gente ainda só aqui antes da Mari, né, e para não parecer que é tão simples, né, porque às vezes a gente teve aí, acho que esse ano bastante desafiador, a gente teve a mudança, né, acho que do nosso CEO, né, então é uma pessoa nova no tema, né, assim, quando a área foi criada, quando todos os pontos foram endereçados, a gente tinha ali uma outra pessoa, né, então essa transição, esse momento da pessoa chegando, também exige um controle ali da nossa ansiedade, né, porque às vezes a gente já tá com todo o programa, com tudo construído, então a gente já tá naquela vibe de começa o ano e a gente já quer só colocar para rodar, então a gente volta um pouquinho, respira e tem que trazer ali todo aquele, né, não vou dizer um letramento, mas a gente sensibilizar ali uma pessoa que não estava, né, dentro de algumas discussões. Então, esse tem sido um desafio desse ano aqui pro lado de cá, tá? Mas tem fluído e tem andado super bem. Mas que também é parte da vida organizacional. As pessoas mudam, Exato. Cara, a gente sempre tem que trazer os próximos para o barco, é só um fato que a gente tem que lidar, né? Exatamente. Mas o CEO, ele determina a forma como a empresa trabalha, cara, ele é muito chave na discussão. Legal. Vai lá, Mari. Eu ia colocar só que esse ponto que a Vivi trouxe, né, assim, acho que essa estratégia, né, esses pilares, digamos assim, que no fim nasceram como pilares, talvez comigo e com a Aninha. Quando a gente fez o trabalho com a Falcone, a gente viu que não eram pilares, que era quase que uma coisa dentro da outra, conforme, né, o processo e conforme a temática ela ia evoluindo, mas não tem como fugir dessas 3 temáticas, né? Então, acho que essas 3 temáticas que a Vivi trouxe são muito importantes para vocês, de alguma forma, tomarem nota, porque não tem como você deixar de dar suporte para uma pessoa, né, que já está em adoecimento. Então, Mari, mas a culpa, eu vou ter que dar suporte para ela sem saber se a culpa é da empresa ou se não é. Sim. Aí é que entra, né, a problemática em termos dos 3 setores, privado, público e terceiro setor. Então, sim, tem muito setor privado que fala, pô, mas isso não é minha responsabilidade, isso é responsabilidade do setor público, isso é responsabilidade do INSS. Só que infelizmente, a gente sabe que, né, o buraco não é tão simples assim, o negócio é mais embaixo. Então, sim, hoje existe uma que faz parte da estratégia de ESG, o S lá de social, você realmente entender a tua responsabilidade social diante, né,
da atuação que você tem, e obviamente isso inclui a tua responsabilidade com os funcionários, então o suporte ele não pode deixar de acontecer. E a Vivi falou um negócio, esse negócio do meme, né, que vocês usaram, maravilhoso, né, de não ficar fazendo só webinar, né, só palestra, saúde mental é só webinar e palestra. Isso é muito importante, e é muito importante a gente também dar uma ressignificada nisso, sabe, porque não existe promoção à saúde integral, à saúde, sem advogar. Antes de você promover a saúde, você advoga. Porque você precisa falar da saúde, você precisa falar, você precisa trazer a importância da saúde, você precisa trazer informação, você precisa trazer estudo, insumo, dado, como a Vivi trouxe de forma também brilhante, entendeu? Dado é um negócio que eu lembro que logo quando eu e a Ana Paula a gente começou a desvendar o que seria essa estratégia, o primeiro ponto que a gente chegou foi em dado. A gente falou, cara, E a ausência de dado também é um dado, tá, gente? Porque foi assim, inclusive, que eu e a Ana Paula, na empresa que a gente trabalhou, a gente deu uma boa cutucada, porque quando você tem um cenário de, sei lá, 19 mil funcionários e você tem 1% de afastamento, né, por saúde mental, digamos assim, num país onde desde 2019 o Brasil é o top 1, né, de ansioso no mundo, você tem uma diferença de informação que você precisa investigar. Então, o fato de você advogar pela saúde em si, trazer insumo, faz parte dessa estratégia de promoção. Só que como é que você promove na prática? Com o comitê, com as decisões do CEO, com esse envolvimento para além do RH, né? Para além, porque no fim eu gosto muito de uma frase do Simon Sinek que fala, né, 100% dos nossos funcionários são pessoas, 100% dos clientes são pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende negócio. Porque, no fim, você vai precisar entender muito sobre pessoas, entender muito sobre essas nuances, principalmente aí, né, a gente poderia entrar numa outra seara, mas principalmente no momento de inovação, onde a gente está vindo a inteligência artificial vindo com tudo, né? Então, você vai precisar entender da tecnologia humana para saber quais processos, quais símbolos, quais ferramentas você vai dar de promoção à saúde. Então, acho que tem um nexo, né? Tem uma lógica dentro dessa estratégia que acho que era importante a gente, sabe assim, deixar claro para não parecer que foi não, peraí, vamos tirar aqui sei lá, do coelho da cartola, que não foi muito isso, né? Engraçado, assim, lembrando de ações que eu participei de tomada de decisão no passado, né? Uma coisa que afetava muito o time numa das decisões que a gente teve que tomar era que as pessoas elas passavam a semana fora de casa. Então elas passavam viajando, né? Às vezes pegavam um voo domingo à noite, ia para o cliente, atendia o cliente durante a semana, às vezes voltava sexta à noite, tarde, ou às vezes até sábado de manhã, ou às vezes nem voltava porque era um lugar muito remoto, então passava 15 dias, 30 dias. E a gente tomou uma decisão de mudar a forma de elaborar os projetos assim. Então a gente mudou a regra de retorno. A regra de retorno era sempre de acontecer na quinta-feira e não na sexta. Parece besta, mas não é. Porque assim, você viabiliza o contato dessa pessoa com a família de um jeito diferente, você garante que a semana dela dura 5 dias e não 6 ou 7, você garante algumas coisas. Isso é uma mudança de processo que passa por suprimentos, pela regra de compra de passagem, e eventualmente foi até boa para o negócio, porque a passagem na quinta é mais barata que a passagem na sexta. Mas isso foi um tipo de medida. Outro tipo de medida foi definir com o time de operações quantas pessoas deveriam ter abaixo de cada líder. Isso é bom para as pessoas, isso é bom para os líderes. Menos gente pressionando, mais atenção individualizada, então é melhor para a carreira, é melhor para discussões, né, um a um, é melhor para atenção e cuidado individual. Então, quer dizer, você toma decisões de negócio, só que isso tem a ver com dimensionamento de time, com headcount, com custo, e você tem que fazer essas coisas caberem, mas eu entendo que essas discussões são as discussões reais que mudam a vida das pessoas, sabe? Então, eu acho que é meio por aí. E aí o comitê é importante nessa hora, porque no comitê você traz a visão do negócio e fala, isso é viável, isso não é viável no meu negócio, isso cabe ou não cabe na minha rotina, né? E eu achei importante isso que você trouxe, até trazendo a fala da Aninha da história individual. Quando é que você
como participante de um comitê, né, sei lá, como CEO, ou como um vice-presidente, ou como um diretor, ou whatever, né? Como é que você transforma isso nessa ação, por exemplo, que vocês transformaram, que parece boba? A partir do embasamento de uma experiência própria. Porque você sabe que é necessário, que para você é importante ter contato com a tua família mais do que 2 dias, né? Então, assim, a partir de uma... Por isso que quando a Aninha traz, né, essa importância desse olhar individual, que sem isso você não expande, você não cria estratégia, é exatamente por isso, porque vai ser com base no teu olhar, da tua necessidade, dos teus limites, das suas prioridades, que você vai conseguir respeitar a necessidade, a experiência, o limite do outro. Sem você respeitar os seus, né? Enfim, né? Se você tiver o mínimo de consciência moral, digamos assim. Noção é importante também, né? Nesse tipo de Noção é isso. Noção é bem importante. Mas é isso, entendeu? Sem você ter a própria noção, você não vai ter noção do outro, você não vai respeitar o limite do outro. Então, é um trabalho muito de formiga e um trabalho muito intencional acima de tudo, sabe, Dani? Eu acho que esse é o grande ponto. A intencionalidade, a disciplina que a gente vê com 300 e outras, né, processos e dinâmicas dentro do trabalho, a gente ainda vê muito pouco no que tange a pessoas. Não à toa, quando a gente tem corte de orçamento, aonde vai o corte de orçamento? Na linha de treinamento, na linha de desenvolvimento. Então, assim, a gente precisa de dinheiro, tá? Assim, isso é básico, tá? E por isso que é tão importante ter o CEO no comitê, porque no fim o martelo vem dele ou dela, enfim. Legal. Vivi, eu vou devolver para você. Fala um pouco de erros e acertos dessa jornada, uns aprendizados. Aí tem 1 ano e meio, quase 2, né? Então, conta dessa história. Eu acho que assim, um dos acertos, eu acho que essas discussões para o comitê, levando esses temas, acho que isso que você trouxe, a Mari também, temas não, às vezes, tão óbvios, né? A gente não está ali para falar só, mostrar os indicadores, né? Então, vamos só olhar plano de saúde, vamos só olhar isso, não, vamos entender os processos, né? Quais os processos que a gente tem, o que pode ocasionar. A gente olha muito ali também, assim, tenta correlacionar algumas situações, né, dentro do comitê. Então, adoecimentos, a gente vai olhar ali, óbvio, vai olhar a pesquisa de clima, vai entender ali como que está essa rotina, por exemplo, como que é esse cliente, como que está esse time, como que está esse líder, né? E acho que é muito importante essa questão da sensibilização, da liderança. Acho que um gol também foi ali a formação dos líderes em segurança psicológica, né? Porque isso da gente ter o autoconhecimento, quando falar num adoecimento de burnout, é importante eu ter o meu autoconhecimento para poder colocar os limites. Mas se eu não me sentir segura para me colocar ali dentro do meu time, né, não adianta, porque eu vou acabar adoecendo. Eu sei o que me faz mal, mas assim, eu preciso do emprego, né? As pessoas vão continuar ali, é difícil colocar. Então, por isso que é importante isso da gente cascatear para, né, começar a dar liderança ali. Então, acho que às vezes um anseio que a gente teve, né, ali é muito começar, não, vamos discutir isso com o time, né, acho que principalmente esse ano, não, já vamos levar para o time. Não, é importante isso também, mas acho que o foco ali, o que a gente entende agora que tem o maior resultado mesmo é a liderança, né, da alta liderança, porque ela vai trazendo ali, vai cascateando para as demais lideranças. O que eu vejo mais ali, a gente começou a observar, foi a média liderança que fica ali segurando o tranco, né, muito assim, a média liderança muitas vezes tem a consciência do que está acontecendo com o time, então às vezes ele adoece, ele pega para ele para segurar para o time. Então, precisa, de fato, ali, você conversar com o vice-presidente, com o diretor mesmo, que ele precisa trazer segurança psicológica para o líder dele. Ele não tem que olhar só, né, para o time, para o dia a dia. Não é porque o cara é líder também que ele não tem dor, né? Eu acho que isso foram aprendizados que a gente foi tendo. Essa é uma dica geral para qualquer assunto que tange pessoas, né? Se você não tem um programa para cuidar da média liderança da sua organização, a sua organização vai ficar doente. Em todos os aspectos. Saúde mental, cultura,
performance. Se a média liderança não está cuidada, e esse é um dinheiro que é proibido cortar, se você faz orçamento, esse é um que você não deveria mexer, você vai ter todos os problemas que tangem uma organização e que tangem pessoas, assim. É o público-chave. A gente acha que é a alta liderança, não é. É a média liderança, é essa que segura o tranco, como você falou, né? Não, Legal. Quem tá direto mesmo, né, com o time. É o meio de caminho, né? Vetor de mudança, vetor de transformação, vetor de orientação, né? É quem traz e leva a notícia. É muito louco isso. Outra Aninha, coisa que a gente... Desculpa, não só ia falar que outra coisa que a gente... Não, outra coisa que a gente viu que deu muito certo, né? Então, acho que depois que a gente começou a falar sobre o tema, porque tem aquele tabu, né, da saúde mental, ninguém quer falar que adoece, e aí a gente, acho que conforme a gente foi trabalhando aqui dentro, deu essa segurança, porque assim, no primeiro momento surgiu muitos casos, né? Então a gente não conhecia, e se você só se assustar ali de cara e falar, nossa, agora que eu tô cuidando do tema, tá surgindo mais, não, as pessoas, acho que é natural esse processo das pessoas se sentirem confortáveis. Então a gente também foi orientando ali a liderança, porque a liderança sente insegura já, é um tema que é difícil de cuidar, então como que eles poderiam agir? Então a gente foi agindo muito com as BPs e muito naquela linha de que não tem uma receita de bolo, cada caso é um caso, não é uma pessoa que está adoecida que a gente vai afastar, porque a primeira coisa é, não, vamos afastá-lo, vai para o psiquiatra, vai afastar e vai fazer terapia, e não, a gente vai entender e vai acompanhar com a pessoa junto com o médico e cada caso é um caso, então essa orientação foi bem importante também. Tem duas coisas assim que para mim são muito emblemáticas nesse tipo de assunto. A primeira delas é que todo mundo vira médico nessa hora. Porque, assim, diferente de ser uma coisa física, você vê e aí você sabe que lesão no joelho, você vai no especialista de joelho, lesão no ombro, você vai no especialista de ombro, se você está com pneumonia, você vai no pneumologista, enfim. Né? É muito direta a relação. Para a saúde mental, não é direta. Até porque o diagnóstico não é tão simples. Então, tudo vira burnout, tudo vira depressão, né? Tudo vira, ou vira mimimi. Mas aí, todos nós viramos médicos e julgadores ao mesmo tempo. Então, esse é um traço que eu acho muito comum, que é muito difícil, assim, você tratar com a liderança. Minha experiência é de dificuldade. Falar assim, bicho, você não tem que diagnosticar o que a pessoa está acontecendo. Isso é uma análise clínica. Ela não cabe a você. Você tem que ter empatia e saber o processo para direcionar. Né? E o segundo fator é o fator desvirar argumento, do tipo, fulano ou ciclano está à beira de um burnout. Assim, não sei se está, né? Não sei se está. E isso vira, às vezes, argumento de carga de trabalho, ou vira argumento de performance, vira argumento de avaliação de desempenho, e essas coisas elas não podem se misturar, né? Acho que a gente tem que ter sensibilidade, aí o papel do BP é importante, ou da BP é importante, porque você olha isso e fala assim, poxa, o quanto essa discussão cabe, o quanto essa discussão não cabe, o quanto isso tem que ser trazido também pela pessoa ou por alguém especialista, o quanto não deveria, essa discussão ela não deveria tomar lugar aqui, né, e não ser argumento, porque as coisas se misturam. E com a subnotificação, né, esse negócio não aparece. A hora que muita coisa começa a ser notificada, os gestores começam a olhar e falar assim, não, essa pessoa é assim, ou é assado, ela está assim, ou ela está assado. Ô, Dani, eu acho muito importante isso que você levantou, inclusive para o próprio RH, porque o que começa a acontecer, né? E aí, Vivi, Aninha, você também, enfim, vão identificar que a liderança começa a se assustar e achar que tem que diagnosticar o que não tem que diagnosticar. E aí ela passa a bola para RH, para BP, ou para quem for, para quem estiver na frente do RH, ela passa a bola, e aí o próprio RH trava, porque fala assim, cara, mas peraí, eu não tive estudo para isso, porque muitas vezes as pessoas do RH não são psicólogos, e mesmo as pessoas do RH que são psicólogas, inclusive eu, na época, a minha experiência não era com isso naquela época. Hoje em dia, beleza, mas naquela época não era. Então, eu acho que esse é um recado tanto para a liderança quanto para o próprio RH, sabe? Assim, do tipo, você não é responsável pelo diagnóstico, você é responsável pelo encaminhamento e acompanhamento dessa pessoa, sabe? Não puxe para você a responsabilidade de, não, então eu preciso dizer ou eu preciso falar. Porque, assim, isso é muito complexo e qualquer tipo de adoecimento hoje em dia
o negócio é mais profundo, a gente precisa ter especialistas envolvidos, porque a gente tem muitas variáveis hoje em dia dentro, né, de qualquer tipo de adoecimento para que ele seja ocupacional ou não, né? Então, acho que até para dar um acalento no RH, tipo, esse não é o papel da área de gente, nunca foi e nunca será. Então, o papel da pessoa que mais se aproxima em termos de algum tipo de diagnóstico ou de olhar mais profundo a isso é do médico ou médica do trabalho. E mesmo assim, se essa médica ou médico do trabalho tiver especialização em psiquiatria, caso contrário, o médico do trabalho também não consegue dar nenhum tipo de diagnóstico, tá? E isso é importante a gente, né, frisar. Só para complementar, a gente percebeu que com a questão da saúde mental entrando cada vez mais aí no nosso dia a dia de trabalho, também houve uma sobrecarga muito maior no RH em relação a essas questões, né? Então, esse é um outro ponto de atenção super importante. Não, além do RH, muitas vezes, não ter essa especialização, a gente tem uma questão também de sobrecarga, do tipo, é mais uma atividade que caiu no colo do RH, mas que não é responsabilidade do RH, não é um projeto do RH, né? É um projeto da vida inteira da empresa, né? Então, só queria trazer esse fechamento aqui. E aí entra a história da Vivi, da segurança psicológica de times, da formação da liderança. Porque é com a segurança psicológica de times que é uma metodologia. Eu acho que isso é muito. Eu lembro que a gente falava muito disso, né, Vivi? Assim, segurança psicológica de times não é uma fórmula de sucesso. Segurança psicológica de times não é um objetivo. Você não vai conquistar segurança psicológica de time, no seu time ou na organização. Não vai existir uma organização psicologicamente segura. O que vai existir é a aplicabilidade de uma metodologia em que a segurança psicológica de time ela seja influenciada. Porque o objetivo, ele sempre vai ser você, sei lá, alcançar algum tipo de resultado que você não tenha alcançado. E aí, quando você começa a mergulhar com a liderança em segurança psicológica de times, você começa a entender que a responsabilidade está com todo mundo, não está com o RH, e está envolvendo comportamento. Aí a gente volta para o que a gente estava falando antes, entendeu? Então, assim, tá tudo muito conectadozinho, entendeu? É só a gente ter, diria que um pouco mais de paciência na hora de implementar e calma na hora de verificar como é que as coisas estão acontecendo. Não dá para a gente achar que a gente tem que fazer isso como rolo compressor, sei lá, como a gente fez em outros processos da vida organizacional, sabe? O processo inteiro é comportamental, né? E a segurança psicológica, ele é, na essência, a segurança psicológica, ela é, na essência, um comportamento de grupo, como você falou, ela não é um comportamento individual. Porque, assim como um debate político, segurança psicológica tem argumento, tem réplica, tem tréplica, as pessoas têm que poder opinar, elas têm que poder discordar, às vezes você discorda, a pessoa discorda de você de novo. Então, quer dizer, isso é uma construção de relacionamento, né? E serve para várias coisas, inclusive saúde mental, das pessoas se sentirem. E não é só. E a gente está falando de segurança psicológica aqui, eu acho que talvez uma coisa que é importante dizer é: a gente não está falando da segurança psicológica para dizer assim, eu estou doente, ou estou me sentindo mal. Não é isso. É segurança psicológica para dizer como está a sua vida, sua rotina, seus desafios, seu trabalho, suas dificuldades, suas ideias, suas facilidades, e, portanto, você não adoecer. Porque você divide a sua realidade com seus gestores e com seu time. A gente não está falando da pessoa ter coragem de levantar a mão e falar assim, eu estou doente. Não é esse pedaço, é o pedaço muito anterior a esse para não chegar nesse ponto, certo? Perfeito. É isso. Tá bom, e vamos falar de tecnologia então. Aí eu vou mandar pergunta para a Vivi e para a Aninha. A Vivi falou de dados, então ela caiu de Cristo nessa aqui, mas a Aninha inova nisso, já trabalhou em startup disso. Mas assim, como é que está o cenário de tecnologia, adoção de tecnologia, uso de dados, etc., para esse tipo de assunto? Né? Eu, por exemplo, já usei tecnologia para medir segurança psicológica, dá para medir. Tem a pesquisa original, é só trazer ela para uma ferramenta que você consegue fazer ela de maneira recorrente dentro da organização. Mas assim, eu acho que tem outras coisas, né? Como é que está isso aí? Sim. Gente, eu não sei se sou eu que estou travando.
mas vou falando, tá? Uma coisa que a gente tem se provocado bastante, principalmente agora, né, nesse meu momento atual, de muitas empresas promovendo aí saúde através da telemedicina ou telepsicologia, enfim, teleconsultas, o que fazer com as pessoas quando elas não estão ali naquela 1 hora ou meia hora que seja da consulta? O que eu faço com as pessoas depois? Como que eu mantenho essas pessoas engajadas e cuidando da saúde delas? Aí eu não estou falando só de saúde mental, de qualquer aspecto da saúde dela, depois da consulta, ou até a próxima consulta, porque a saúde também está ali, né? Então esse é um grande, esse ato entre consultas que hoje há um gap, a gente não sabe ainda qual é o caminho ideal para fazer essa pessoa engajar um tratamento, engajar algum aconselhamento que venha de um profissional de saúde mental. Esse é um dos desafios que a gente tem se perguntado aí, que a gente tem trabalhado bastante, e entendo que seja um caminho aí que poucas empresas têm olhado, né? Esse ato, quando a pessoa está sozinha ali em casa, o que ela faz com aquilo tudo que ela ouviu numa possível consulta, né? E outro ponto que a gente não tem como não falar são dados, né? Então, Health Analytics nos ajuda demais, né, na questão da previsibilidade, nos ajuda a entender como está o cenário da empresa, o mapeamento de saúde da empresa. Então, com isso, a gente vai conseguindo traçar planos de ação focados. E pensando aqui também que a gente, obviamente, não vai conseguir falar no nível individual, né? Porque até a gente quebraria o LGPD aí, entendendo exatamente o nível de adoecimento ou não de uma pessoa, mas entendendo ali que uma grande parte da nossa população tem determinada situação a ser tratada, vamos oferecer um suporte, vamos trabalhar essa questão através de letramento, vamos trabalhar essa questão através de promoção de saúde. Então, isso vai ajudando a nortear as ações e tornar as ações mais efetivas e mais ali eficazes direto, uma vez que a gente tem uma métrica, né, a ser ali trabalhada. Então, acho que esses dois paralelos aí são os que a gente vem trabalhando bastante e tem bastante pano para manga. Dados, principalmente, é uma questão que é deficitária desde muito tempo e eu acho que ainda não existe uma fórmula perfeita aí para a gente entregar essa previsibilidade que eu trouxe, mas que é super importante, mas existem caminhos, né, e que muitas empresas estão aí trabalhando para entregar para os RHs, principalmente. Eu acho que eu só vou trazer um complemento aqui para o que a Aninha trouxe, né, que o quanto que hoje a gente vê, né, obviamente essa parte de dados, até que a Vivi também levantou a bola, cruzar esses dados, isso é muito importante e muito complexo também, mas quanto mais empresas pedirem isso para operadoras, para os fornecedores de dados, mais as empresas, os fornecedores vão ter que se mexer. Então, assim, isso é um movimento de massa. Então, assim, a partir do momento que as empresas começarem a entender que esse é um dado importante de previsibilidade, que envolve não só saúde mental, mas, por exemplo, que era uma coisa que a gente via muito quando a gente começou a mexer nisso lá na Falcone. Pô, se você vê uma pessoa que está o tempo inteiro entregando algum tipo de atestado relacionado a cardiologista, esse é um alarme para você, né, um alerta vermelho. Então, você precisa relacionar esse tipo de coisa. Então, é difícil, tem muita informação travada, você esbarra em LGPD, mas o grande ponto da movimentação da massa é exatamente para a gente ir quebrando e achando soluções. Mas outro ponto que eu queria trazer em relação a essa... Existem muitas empresas hoje que estão utilizando a tecnologia para diagnóstico, né? Isso é muito... A linha disso é muito tênue entre você ter responsabilidade e você não ter responsabilidade para isso. Por quê? O que você mais vê hoje na internet é: faça um teste aqui e veja se você está depressivo. Faça um teste aqui e veja se você está ansioso ou com burnout. Então, assim, quando a gente olha para a tecnologia conectada a esse tipo de ação, de diagnóstico, ela é muito errada, tá? Porque ela é antiética, porque você não consegue ter o tom dela de personalidade, né, de personalização da pessoa. Mas qual que é... Eu estava até no conselho, né, numa última reunião de conselho que eu participo de uma empresa,
a gente estava até falando sobre exatamente como é que a gente consegue trazer a tecnologia de uma forma mais palpável. E a forma onde a gente mais pode ajudar é exatamente utilizando a tecnologia para o trabalho do médico do trabalho, para o trabalho dos assistentes sociais, se você tiver na tua empresa, para o trabalho do psicólogo. Então, assim, o fato é que a tecnologia, ela é uma aliada ao diagnóstico. Então, você pode sim trabalhar padrões, você pode sim usar a tecnologia, por exemplo, para manter contato com o teu paciente que você não consegue manter o contato como psicólogo. Então, assim, eu tenho, sei lá, 20 pacientes e dos meus 20 pacientes eu tenho 5 pacientes aqui que são mais tensos, tudo que eu deveria ter um contato diário. A tecnologia serve para isso. A tecnologia serve para, cara, você disparar algumas mensagens em que você não tem que ficar com toda essa responsabilidade. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente olhar para a tecnologia sabendo que quem forma a tecnologia somos nós. Não nasce a tecnologia do ovo, né? A gente é que forma a tecnologia, é a partir da nossa tecnologia humana. Então, quanto mais consciência, quanto mais desenvolvimento a gente tiver em prol de você ter esse olhar genuíno para o indivíduo, mais a gente vai conseguir usar a tecnologia a nosso favor. E não tem essa de, tipo, perderemos os nossos lugares. Ninguém vai perder lugar se a gente realmente conseguir trazer um pouco dessa noção realmente lógica, sabe? Assim, inteligente, profunda do nosso conhecimento sobre pessoas, sabe? Tudo bem. Vivi, quer falar um pouquinho das tecnologias que vocês estão embarcando, dos dados que vocês estão coletando? Eu acho para a gente fechar a conversa. Sim, sim. Não, eu acho que a tecnologia é mega importante, os dados são importantes para a gente mostrar, levar algumas coisas que muitas vezes em saúde mental parece que fica ali meio intangível, né? E sim, dá para a gente medir. O que, assim, é um desafio, mas a gente tem provocado muito ali a nossa corretora de saúde em trazer alguns benches para a gente, que isso tem sido importante para entender ali até algumas hipóteses. Será que isso é algo nosso, é cultural? Isso pode ser um comportamento de mercado, da nossa, sabe, do ramo de atuação, então a gente tem provocado um pouquinho isso, e outras coisas a gente vai tentando cruzar ali, então os desempenhos, os reconhecimentos, né, méritos ali, com os casos das pessoas que estiveram afastadas, com as áreas ali que tem, por exemplo, um índice na pesquisa de clima, um índice, né, em diversidade, em bem-estar menor, a gente vai olhando também ali o nosso público, né, o pessoal, a gente olha os atestados, então vai tentando cruzar isso, e com os recortes de diversidade, porque a gente sabe que isso tem um impacto, né, a gente olha muito ali todas essas questões, e ali avaliando para a gente, para surgirem as hipóteses e a gente ir atrás disso, né, então os dados têm ajudado a gente muito nisso, e é uma construção ali do que faz sentido para a gente, e como que a gente vai conseguindo, né, mas acho que nesse 1 ano e meio, quase 2 que eu tô aqui, acho que assim, teve um boom aí, muitas empresas procurando a gente vendo que no mercado tem surgido muita, né, tem muito isso agora oferecendo para a gente, pode ajudar. Muito bom. E para encerrar, eu vou pedir um recado de ano novo. Hoje a gente teve o texto, para quem não viu, a gente teve o texto do Nizam Guanais, assim, dando dicas endemoniadas de como curtir o fim de ano. Se vocês quiserem cada uma dar uma dica endemoniada de fim de ano, a gente termina super bem a última live do Papo de Gente. Eu não sei se vocês têm noção disso, mas hoje a Coroa ela movimenta uma comunidade de 700 decisores de RH, de média liderança até CHROs, assim. Então, na verdade, a gente está terminando um ano super bom em que eu acho que a gente começa a fincar o pé num ecossistema de recursos humanos, mas eu acho que o ecossistema de recursos humanos bem feito, por pessoas que sabem fazer, que sabem construir. Então, assim, a minha dica endemoniada para o final de ano é que, assim, quem sair e tiver com dificuldade na área de pessoas, que procure pessoas, assim, com profundidade, como vocês demonstraram aqui, que eu acho que a gente tem uma área, a gente tem eu falo que a gente tem a área do primo, sabe? Assim, eu tenho um primo que trabalha com RH. Cara, a gente não pode ser a área do primo, a gente tem que ser a área do conhecimento técnico, a área que entende de gente, que entende de processo, que entende de tecnologia, que entende, acima de tudo, de como fazer as pessoas serem felizes, sabe?
E felizmente a gente está conseguindo criar uma comunidade em torno disso e eu acho que isso vai gerar muita transformação. Então, minha dica endemoniada é tenha um bom RH do seu lado, que faz toda a diferença do mundo. Se você não tem, procure um ou uma. E essa é a minha. Eu acho super recomendável, inclusive pratico isso com afinco há anos. Mas, enfim, passo para vocês para a gente encerrar. Ó, adorei essa provocação. A minha dica, eu amei, né, a coluna do Nizam hoje. Hoje foi realmente marcou. Acho que a internet inteira amou. É, acho que a minha dica endemoniada pro ano novo é a gente ter curiosidade, a gente ser fofoqueiro com a nossa existência, sabe? Então, quanto mais curiosidade a gente tiver sobre nós mesmos, sabe? Sobre como que a gente chegou até onde a gente chegou, como que, né? E sem apontar dedos, né? Como adultos, como pais e mães, sempre tem culpa de alguma coisa, mas a gente já é adulto, então já está na hora da gente assumir algumas responsabilidades. Então, acho que a minha dica endemoniada é para você ser fofoqueiro em 2024 com você mesmo. Quem sabe, né, você mergulha, vai encontrar muita coisa boa, vai encontrar muita coisa esquisita também, e aí você vai tirar a capa de vez de super-homem, porque aí você entende que você é só mais um grãozinho de areia. E a minha dica fala um pouco com a sua, Mari, e a minha dica eu acho que talvez possa até ser um pouco polêmica, que é não faça resoluções para 2024. Então, assim, a gente já tem meta no trabalho, a gente tem as nossas metas diárias. Vamos deixar a vida para a gente viver, né? Viver um pouquinho com leveza. Pô, a gente tem os nossos desejos de ler mais livros, de emagrecer tantos quilos, mas tudo bem, isso não precisa ser uma meta, né? Então vamos tirar um pouco o peso disso para a gente aproveitar um pouquinho da vida de uma forma mais leve, sem esse peso grande de atingir KPIs e indicadores. Perfeito. Acho que vai muito em linha aqui com o que todo mundo trouxe, né? Eu adorei o texto do Nizam. E acho que, assim, a minha dica é fuja, acho que, assim, é clichê, mas fuja de redes sociais, fuja de tudo aquilo, sabe? Sei lá, quem tem o Teams no celular, desinstala o Teams, sabe? Esquece, usa esse período ou de festas, ou que para quem não tem, enfim, que seja o final de semana, mas esquece o celular, esquece o trabalho mesmo para dar uma respirada. Eu acho que é isso. E essa não foi mais uma live de saúde mental, mas a gente vai ficando por aqui. Eu vou interromper a gravação do lado de cá. Valeu demais, gente. Foi ótimo. Mega aula. Obrigado.